Olá, guerrilheiras e guerrilheiros, tudo bem com vocês? Agora que já vimos para que serve um roteiro e como eles se apresentam nas produções de cinema, vamos pensar rapidamente como isso pode ocorrer em outros formatos. Comecemos pelo documentário. Documentário tem roteiro? Pois é, tem sim. Apesar de não podermos prever o que os entrevistados dirão a priori, todo documentário parte de uma pesquisa, de uma premissa. Sendo assim, conversas preliminares devem possibilitar ao roteirista prever, ainda que superficialmente, aquilo que um determinado entrevistado ou grupo de pessoas pensa sobre um assunto ou diria a respeito de um evento. Portanto, não vão haver indicações precisas do que vai ter em cada cena, mas vai conter informações suficientes para traçar uma ordem, um fio condutor. Isso muito se assemelha aos roteiros de entrevista que um videomaker vai precisar escrever em projetos mais comerciais, como esse do nosso estudo de caso. Nesse exemplo, também não se sabe ao certo o que o entrevistado vai dizer, porém é possível inferir o que se deseja obter, muitas vezes a partir de informações obtidas junto de outras pessoas. Por exemplo, somos chamados para gravar uma entrevista com a CEO do Magazine Luiza. Esse depoimento vai ser usado numa peça comemorativa dos 50 anos da empresa e a equipe de marketing que idealizou o conteúdo vai dizer: bom, ela tem uma história muito bacana de quando começou a empresa sei lá quando e aconteceu XY coisas que a fizeram desanimar muito. Bem, você já sabe que a história existe, só não sabe ao certo como é que ela vai surgir. Sabe também que uma história assim de desânimo cumpre o papel de gerar identificação, sensibilização dos espectadores para que depois seja sucedida por um desfecho feliz de superação. Quer dizer que não vai estar no fim do vídeo. Provavelmente, no primeiro terço, concorda comigo? É com base nisso tudo que você vai montar o seu roteiro e vai indicar elementos centrais que se espera obter em cada trecho da entrevista. Mas não só, é assim que você, diretor dessa gravação, vai elaborar as perguntas que vai fazer para ela. Se eu quero saber como foi, eu não vou perguntar onde ou por quê, eu preciso perguntar como, entende? Também vai ser comum que você precise escrever roteiros que sejam institucionais, que falem de uma empresa ou de um produto. De forma similar, talvez você tenha entrevistados ou mesmo locutores e vai precisar encontrar a maneira apropriada de transmitir determinada ideia. Certa vez, ouvi de um ator a seguinte frase: "Essa palavra não cabe na minha boca." Ele disse isso para indicar que aquela terminologia do roteiro não fazia jus ao personagem. E isso é muito importante. Devemos considerar o linguajar que vai guiar as nossas peças. O tom, a idade, os termos, tudo isso, sobretudo em vídeos institucionais, precisam estar alinhados com a identidade da marca. E ainda sobre institucionais, quando houverem muitos entrevistados, considere prever como as falas de um vão se ligar às falas dos outros, sem que você precise forçar essa conexão. Entrevistado A começa falando de banana, termina falando de laranja. O B começa falando de laranja, termina falando de uva, e assim por diante. Deu para entender? Se não houver essa conexão orgânica entre as falas, você muito provavelmente vai precisar inserir informações textuais para avisar o espectador: olha, estávamos falando disso, agora a gente mudou de assunto, estamos falando de outra coisa. Concorda que isso não é legal? E para fechar esse tópico, ainda que a gente pudesse falar bastante de vários tipos não canônicos de roteiros, eu mencionaria os roteiros de clipes musicais, pensando mesmo naquilo que pode fazer parte da sua vida como videomaker. São peças que costumam variar bastante em orçamento e têm a letra da música como base. Essas letras já contam uma história. Por vezes são mais concretas, como Eduardo e Mônica, por exemplo, e outras são mais abstratas. Eu penso que roteirizar clipes musicais é tentar entrar no processo criativo de quem compôs a música. Se essa pessoa buscou caminhos mais abstratos, por que você faria um roteiro todo objetivo? Se a música conduz o ouvinte por um caminho X com seus timbres, por que você não levaria isso em consideração? Tudo isso para dizer, existe uma criação que é anterior ao seu roteiro e ela deve ser respeitada. Tomando a arte como uma forma humana de exprimir suas emoções e ideias, você deve levar em conta que uma música é a expressão de muitas pessoas juntas.
entre compositores, músicos, produtores e intérpretes. É fundamental ter um ouvido bem grande e saber acolher com generosidade o que esses artistas têm a contribuir com o seu projeto de roteiro. Dito tudo isso, queria ressaltar que o principal objetivo desse módulo é mostrar a que se presta um roteiro, mais do que te prender a este ou aquele formato. Fica evidente que o formato cinematográfico funciona para produções de cinema. Outras peças vão requerer outros modelos, mais simples, mais claros, até porque o leitor desses roteiros pode ser o dono de uma empresa ou uma pessoa não versada nesse linguajar mais técnico. Se eu pudesse resumir a função de um roteiro em uma palavra, seria antever, ou seja, ver antes, permitir que os seus leitores antevejam a peça que posteriormente será gravada e finalizada em formato audiovisual. Deu para entender? Tudo bem até aqui? Eu quero falar sobre mais um ponto bem breve na próxima aula e depois partiremos para a nossa escrita prática. Beleza? Te espero lá. Tchau!